ser uma série de palestras sobre vários temas sobre o turismo. A primeira palestra que o meu grupo teve a felicidade de organizar sobre o tema enoturismo. Ao meu lado temos a doutora Daniela Oliveira, que vai na Real Companhia Abelha. Vai falar um bocadinho sobre ela, como é que entrou no mundo do enoturismo e sobre a empresa onde trabalha, como é óbvio. No lado esquerdo temos o Dr. Nuno Carvalho, que vai falar como ele entrou no mundo do enoturismo e da sua empresa onde trabalha, que é Churchill. Então, vamos dar início à introdução. Primeiro, vou falar de Oliveira. Olá, boa tarde, bom dia. Olá a todos. Meu nome é Daniela Oliveira, trabalho na Real Companhia Abelha há cerca de 10 anos já. E entrei para, apesar de não ter até então nenhuma ligação ao enoturismo, entrei só pelo facto de falar várias línguas. Foi uma oportunidade que surgiu até do nada e eu tinha trabalhado com uma senhora cujo marido ia abrir o turismo da Real Companhia Abelha, que até então era inexistente. Eu tinha acabado o curso há cerca de 2 anos, mais ou menos, e trabalhei em hotéis, em recepção, trabalhei em F&B também. O meu curso, como eu estava a dizer antes, foi ligeiramente diferente do que é agora os cursos na Escola de Hotelaria. Eu fui aluna no Bom Jardim, nas antigas instalações, e o nosso curso complementava ambas as áreas, tanto de F&B como de alojamento. Portanto, se formos a ver, é um bocadinho mais completo do que agora. Se vocês quiserem tirar ambas as áreas, têm que tirar 2 cursos. Não é? Portanto, tive os estágios, regressei depois aos hotéis em que estive a fazer estágio e, passado algum tempo, parei um bocadinho, tive que parar porque fui mãe e nesse intervalo foi então que recebi o convite para ir para a Real Companhia Abelha trabalhar, abrir a operação de raiz. Começamos 2 pessoas, eu e o meu diretor, que ainda é o mesmo atualmente, e depois ao longo dos anos fomos crescendo a equipa, a operação também foi crescendo, o número de visitantes também foi crescendo. Em 2018 abrimos o Museu da Primeira Demarcação, no Cais de Gaia. Tem mais a ver com a história da empresa, ligada à história do vinho e da cidade. E neste momento estamos, como quase toda a gente, a recuperar um bocadinho da pandemia, mas está a correr bem. Então, eu chamo-me Nuno Carvalho e fui ex-aluno aqui da escola e o meu estágio foi na Churchill e acabei por ser também um pouco de um embaixador, porque foi o primeiro estágio que abri na Churchill e abriu portas para hoje mais pessoas terem ido lá estagiar, no caso do Mateus, também que foi quase meu pupilo, não é? nas cabos, e a minha ligação ao enoturismo começa a meio do segundo semestre. Pronto, a minha ex-companheira na altura tinha casa em Lamego e comecei a visitar cabos e pronto, aí decidiu-se logo o meu estágio, o que é que eu queria fazer, vinhos, e a partir daí achei eu que era um pouco tarde para começar no mundo dos vinhos e comecei a tirar formações. Iniciação ao mundo dos vinhos, tirei na essência do vinho, tirei aqui na escola e fui sempre ganhando mais conhecimento. O maior conhecimento é sempre provando e pronto, foi a partir daí que entrei no mundo do enoturismo. A primeira visita, nunca me esqueço ainda, como aluno, foi conhecer onde tudo começa. Fui primeiro à Quinta da Grixa, que é a Quinta da Churchill, para me entrosar, começar pelo início e depois o término que seria nas cabos, que ainda hoje continuo. É gratificante para mim trabalhar com turistas. Hoje em dia penso que os turistas que aparecem já têm um maior conhecimento de vinho e por isso é que ainda continuo a estudar e a querer saber mais para conseguir responder à maior parte das perguntas que me fazem. Sei lá, podia falar um pouco sobre isso, que às vezes perguntam, como me perguntaram uma vez que não tinha conhecimento se o nosso vinho tinto fazia mal ao lática. E eu fiquei como um burro a olhar para o palácio e eu, bem,
faço a mínima ideia, mas ok, não sei, vou perguntar e pronto. E então aprendi o que era a mão ao lado, porque hoje pronto, já estou à vontade com isso, mas é gratificante o mundo do enoturismo. Eu faço uma divisão enoturismo mais na quinta, aqui mais a parte de turismo nas caves, e não sei se penso que é um pouco em todas as marcas há essa divisão, e pronto, são quase 5 anos nesta área e já nem me imagino noutra. Quando tirei o curso era agências de viagens, até o meu sonho era rent-a-car, queria ir trabalhar para uma rent-a-car, não sei porque achava piada à 60, e pronto, era o que eu queria. E, no entanto, a meio do segundo semestre foquei-me nos vinhos e pronto, já não consigo imaginar a minha vida sem ser ligado ao vinho. E é um pouco isto assim um resumo da minha apresentação. Muito bem. Obrigado pela introdução. Vocês, obviamente, os dois trabalham em 2 empresas do mundo do enoturismo. Queria que me falassem mais em detalhe das vossas empresas, ou seja, do Tour Daniel. É a Companhia Abelha, o que é, na sua base, e o que faz? Portanto, a Real Companhia Velha foi uma empresa que foi fundada em 1756, por Marquês de Pombal, juntamente com o rei da altura, Dom José I, e no mesmo ano, como os seguintes, foi também demarcada a região do Douro. Demarcada tanto geograficamente como a nível de legislação. Não havia no mundo inteiro uma legislação que protegesse as denominações dos vinhos que eram produzidos nas regiões. O Douro foi a pioneira nesse aspecto. A Real Companhia Velha teve ali alguns precalços, principalmente até meio do século XX, porque começou por ser uma companhia majestática, ou seja, apesar de ser uma companhia com capital privado, tinha poderes majestáticos, que era um bocadinho como temos hoje as PPPs, as parcerias público-privadas, só que na altura, ao contrário de hoje, não podia dar prejuízo. Se desse prejuízo, o rei ia ter quem desse prejuízo na empresa, por má gestão, pagasse as dívidas de qualquer forma. No reinado de Dona Maria, esses poderes foram retirados e a Real Companhia Velha passou a ser uma empresa normal, a competir com todas as outras, uma vez que até então tinha o monopólio do vinho do Porto. Ou seja, assim comparativamente, podemos dizer que era um bocadinho como é hoje o Instituto do Vinho do Porto, ou seja, controlava toda a produção do vinho, inclusive a qualidade, a quantidade, etc. Mas para além disso também tinha o poder de ser a única que podia negociar o vinho do Porto entre agricultores, produtores e os exportadores que estavam nos entrepostos aqui em Vila Nova de Gaia. Lá está, com o reinado depois de Dona Maria, esses poderes foram retirados, porque ela adorava o Marquês de Pombal, e passou a ser uma companhia, lá está, concorrente, como muitas outras, que também foram criadas na altura. A partir daí, muitas empresas começaram a comprar quintas, que até então só exportavam, começaram a comprar quintas no Douro e a produzir os seus próprios vinhos. Isto depois passou de mão em mão, a empresa, até o início do século XIX. Entretanto, foi criado um grêmio, que foi uma espécie de associação para tomar conta da empresa, para que ela começasse a trabalhar normalmente, uma vez que já estava a dar prejuízo. Depois, entretanto, esse grêmio terminou, salvo erro, nos anos 20, foi criado outro grêmio e a empresa andou assim a regular até ao início dos anos 60, quando o pai dos atuais proprietários consegue comprar a maioria das ações, cerca de 60%, e levantar a empresa e fazer dela a empresa que é hoje, que é uma das maiores empresas no mercado de vinho do Porto. Hoje em dia já está a entrar na terceira geração, portanto passou de pai para filhos e agora para os filhos destes. E é uma empresa que tem marcas em todo o mundo. A nível de enoturismo,
Temos as caves em Vila Nova de Gaia, junto à Serra do Pilar. Temos o Museu da Primeira Demarcação, cá embaixo no Cais de Gaia. E depois temos também a Quinta das Carvalhas, que é a única quinta da Real Companhia visitável, em que se faz também visitas e tours, mais ligado à vinha, não tanto ao vinho, porque a nossa adega é em Alijó, da Quinta do Casal da Granja, mas agora estão criados alguns projetos para se fazer alojamento também na Quinta das Carvalhas e vamos ver o que é que surge dali. A nível da empresa, é isto. No turismo, o que nós fazemos basicamente e hoje em dia são visitas com provas de vinho. E nas Carvalhas temos também visitas à vinha com provas de vinhos, mas temos um minibus que percorre toda a quinta até ao topo, é um dos pontos mais altos da região, portanto tem uma vista interessantíssima e é uma visita um bocadinho diferente, lá está, porque não é centrada no vinho, mas sim mais na parte da vinha, da natureza e da origem do vinho em si. O trabalho é terminado cá embaixo nas caves, com o resto da explicação a nível da produção e depois do envelhecimento também. Não sei se tem alguma questão. Se é para depois. Haverá muitas, não te preocupes. Haverá. Fica descansado. Muito obrigado. Trabalho na Churchill, que a Churchill foi uma empresa fundada em 1981. O dono, o Sr. John Graham, já vem de uma longa tradição com o vinho do Porto, que não tenho agora a certeza se é o trisavô que fundou a Graham em 1820, mas em 1970 o pai do Sr. Graham vendeu, porque, aliás, até dos tratados entre Portugal e Inglaterra havia sempre a questão dos tecidos e a família Graham tinha uma fábrica de tecidos na Boa Vista e na altura não sabiam este crescente que ia ter o vinho do Porto e então preferiram os tecidos em prol da cave de vinhos e venderam a uma família amiga, ao Chimington, e pronto. E o Sr. Graham quis sempre combater essa perda e ele então trabalha com vinhos, ele está a celebrar, aliás, este ano 50 vindimas, não é para qualquer enólogo e ele, pronto, quis começar uma nova marca e então em 81 criou a Churchill e o nome Churchill, sem nenhuma ligação ao presidente Winston Churchill, é o nome da sua mulher, Caroline Churchill, e pronto. E começámos, a empresa abriu apenas muito pequena, ali na rua Ramiro, foi crescendo, também o turismo foi aumentando, em 99 conseguiram comprar a Quinta da Grixa, que é uma quinta que para mim é difícil de lá chegar, mas depois de se lá estar não se quer sair, que aquilo tem uma vista fantástica, mesmo para os nossos concorrentes, que é a Symington, que tem a Quinta de Louriz em baixo, mas aquilo é muito bonito e depois a experiência de, na altura da vindima, os clientes poderem participar na vindima, além dos passeios às vinhas e toda a questão também gastronómica que é oferecida na nossa quinta e um pouco também fazendo um elo de ligação ao enoturismo, que pelo menos é engraçado que a primeira publicação ou a primeira pesquisa que se faz no Google aparece enoturismo e eles de forma resumida falam em vinho, comida, esta harmonia também da experiência dos vinhos, mas o enoturismo é muito mais do que isso, isto na minha ótica, que além das tradições que acho que enriquecem esse mesmo enoturismo e por isso é que as pessoas mais velhas têm sempre muito mais a contar e claro com um copo de vinho então, ainda melhor e com boa gastronomia, como no Douro, por exemplo, temos pratos fantásticos como os milhos, por exemplo, que são coisas que combinam sempre muito bem com vinho e acho que é fascinante o que a Churchill fez, porque aquilo era uma casa abandonada, porque aquela quinta, a Quinta da Grixa existe desde 1852 e a recuperação daquilo e a vida que deram
à Quinta da Grixa é de louvar, e conseguimos também, com a ajuda da Quinta e do nosso turismo em Vila Nova de Gaia, pôr-nos num patamar mais elevado e a fazer concorrência a grandes marcas como Taylor's, Culver's, que, por exemplo, o Sr. Graham também foi enólogo dessas duas marcas, e ele então quis criar algo diferente, porque a gente, para se posicionar no mercado, tem que criar algo de novo, algo diferente, e o Sr. Graham quis entrar num estilo mais seco e menos doce nos nossos vinhos do Porto. Para mim é uma vantagem, uma vez que sou diabético, os nossos vinhos sendo menos doces, muito perfeito, que assim posso beber um pouco mais, não tenho que tomar tanta insulina, por isso gosto deste estilo, gosto que haja concorrência, porque a concorrência também faz-nos melhorar, e eu gosto também de visitar outras caves e outras quintas, e não são inimigos, mas apenas algo que nos faz crescer e evoluir como marca, porque também há vários mercados e conseguimos estar todos de boa saúde, principalmente nesta altura que estamos a retomar quase os números de 2019. Eu acredito até que se calhar no final do ano vamos ter os mesmos números ou um pouco superiores, mas o enoturismo, depois entra a minha parte como ex-aluno aqui, também sou crítico, e este turismo de massa a mim faz-me pensar, porque ok, com muitos autocarros, é bonito ver autocarros de Ouro Azul, da Vikings, mas ok, a poluição também é algo a ter em conta. Muitas quintas em alguns anos perdem alguma da sua produção. Este ano, como o ano seco, sei que algumas perderam 50%, e é uma questão a ter em conta o turismo de massa e depois o que isso pode causar a nível ambiental. Sabe que nós vamos pelo Douro acima, e eu sempre tive essa componente de me preocupar com o ambiente. Não posso mudar o mundo, mas posso mudar a minha maneira de agir, e é nesse ponto que eu gosto que haja sempre uma reflexão se o que é que será o Douro sem as vinhas ou sem as uvas, e qual é a beleza daqueles terraços sem ter a produção de um vinho ícone no mundo. Aliás, que é o único vinho que é reconhecido em todo o mundo português, é o vinho do Porto, e pronto. Mesmo nessas formações que tirei, como ao W7, é um bocado redutor falar só do vinho do Porto em meia dúzia de minutos, porque nós temos muito mais para mostrar, como os Açores, a região do Dão, que eu sou fascinado, até a própria Lisboa tem bons vinhos, e acho que é muito redutor aquilo que Portugal consegue passar para o mundo com esta qualidade excelente que temos, mas se calhar é um trabalho que tanto eu como vocês, que são futuros trabalhadores de enoturismo ou de turismo, que possam fazer, impulsionar esta redução que temos na fama dos vinhos, e tentar sempre combater os franceses e italianos, que nem sempre, é verdade que nem sempre, eles têm bons vinhos, mas nós também temos vinhos que podem estar ao mesmo nível, mas é só uma questão também de sabermos contar e ter um storytelling, de impulsionar o nosso país e o nosso vinho, do qual eu tenho tanto orgulho e luto por isso. Como é que conseguiram dinamizar o turismo em tempo de pandemia? Bem, nós começámos a fazer, criámos pacotes mesmo específicos de vinhos para venda através do nosso website, mas ao mesmo tempo promovíamos os vinhos com provas online, onde aí era o Sr. John Graham e o nosso enólogo, o Ricardo, que faziam essas provas online para tentar vender os vinhos, porque as pessoas também, estando mais fechadas em casa, aumentou o consumo de vinho, e isso foi uma boa estratégia. O que eu acho que não foi tão bom acabou a pandemia, deixaram de fazer essas provas online, e acho que deveria continuar, não sei o porquê, mas isso são decisões já das entidades superiores a mim, e pronto, eu acho que era sempre de mais valor continuar com elas, mas essa foi
foi a estratégia e principalmente o que a Churchill fez foi não mandou ninguém embora. Quis manter a equipa, tempos difíceis, foram para a empresa, mas tentaram manter a equipa para depois, quando retomasse outra vez a abertura do confinamento, não ter que estar a formar novas pessoas e estar preparado para o que aí vinha, como agora está a acontecer, que estamos outra vez a atingir níveis muito altos de visitantes. Resumindo, foi essa a estratégia da Churchill. Em relação a essas provas online, havia muito interesse por parte dos clientes que isso continuasse? Por mim sim, porque a partir do momento que há compra de vinho e as pessoas querem provar e querem ter, não é para qualquer um ter uma prova com um enólogo. Claro que cara a cara é difícil, não é? Porque o Sr. Grande também tem muito que fazer, mas assim conseguiam ter uma prova com um enólogo, com quem criou aquele vinho e conseguir atingir, falar até se fosse preciso, milhares ou milhões de pessoas. Acho que é uma maneira mais fácil de atingir do que vai um pouco de encontro daquilo que é o destino das Churchill. Nós não queremos turismo de massa, queremos sempre menos quantidade, mais qualidade, e aí era uma forma de se calhar de atingirmos mais pessoas, que depois poderia suscitar o quererem vir conhecer as caves, a própria Quinta da Grixa, e depois fazer ali um lado de ligação, se calhar começar com as provas virtuais e acabar nas caves, na Quinta da Grixa. Penso que poderia ser uma boa estratégia, mas talvez tenham feito estudos e viram que se calhar não era viável. Às vezes eu tenho as minhas ideias e acredito nelas e pronto, isso é mais uma delas que eu acreditava que podia ser benéfico. Muito obrigado. Portanto, já percebi que a luta é igual à minha, e ter ideias, apresentá-las e elas embarrarem sempre em alguma coisa. Mas o que nós na pandemia, nós não tínhamos loja online de todo, nem tínhamos, continuamos a não ter. Tentaram dinamizar um bocadinho, lá está, as vendas online, mas através do Instagram, das redes sociais. Foi assim uma decisão um bocadinho em cima do joelho, pronto, dado a circunstância, e também não é possível montar uma loja online de uma hora para a outra. Então passamos por dinamizar um bocadinho mais, lá está, nesse aspecto, nas redes sociais, e com posts mais frequentes, algumas novidades também a nível da produção, dos trabalhos de adega. A nível turístico puro, não houve praticamente movimentação nenhuma. Também decidimos manter a equipa, mas principalmente durante o primeiro confinamento, até agosto de 2020, onde verdadeiramente se verificou que não era possível, não era viável economicamente manter uma equipa. Nós éramos quase 30 pessoas só no departamento de turismo, então tivemos que reduzir isto para praticamente metade. E hoje ainda conseguimos manter essa metade, mas também o movimento não justificou ainda o crescimento da equipa, mas temos trabalhado bem, e os números, apesar do número de visitantes ser muito inferior, os números a receita está muito parecido também a 2019. Portanto, eu acho que isto vai criar, ou vai fazer com que o negócio seja olhado de uma maneira diferente. E nós, como Real Companhia Velha, éramos, até 2019, no princípios de 2020, éramos sobretudo um receptor de turismos de massas. Nós chegávamos a receber aos 10, 15 autocarros por dia. Claro que isto refletia-se nos números ao fim do dia de visitantes, tínhamos aos 1.000, 1.200 visitantes, 1.300 visitantes, mas depois as vendas era o que era, porque as pessoas ou vão viajar, ou ainda têm muito percurso pela frente, ou então é pesado, ou por qualquer motivo. Até porque o turismo de massa não é o verdadeiro turista, enoturista. O que os números nos dizem é que um enoturista gasta muito mais do que um turista normal. Quando está na sua viagem, seja em alojamento, em compras, estamos a falar entre os 18% e os 50%. É
é uma diferença muito grande. Então agora já mudamos um bocadinho a estratégia, se bem que houve algumas parcerias que não nos conseguimos desligar, até por uma questão de compromisso e de honra, de palavra, mas é muito reduzido a nível de turismo, grupos grandes. Os que nos procuram diretamente, grupos de famílias, amigos, quando estamos a falar de grupos de mais de 30, 40 pessoas, mesmo hoje já estão dispostos a pagar um valor totalmente diferente do que aquele que pagavam em 2019. Nós em 2019 andávamos a negociar 5 euros por pessoa, 6 euros por pessoa, com 2 provas, e é muito puxado, é um grupo grande, e nós, ok, vamos puxar para baixo. Agora já verificamos que quem quer, paga, quem não quer, já próximo. Basicamente é isso. Então acho que a pandemia não foi uma coisa boa, mas há males que vêm por bem. E isto permitiu não só a nós, mas também a várias empresas olhar o negócio se calhar de uma maneira diferente e rentabilizar mais os recursos e apostar numa oferta diferenciada e mais profissional, mais especializada e completamente diferente para depois também começar a puxar os preços, como se costuma dizer, como é óbvio. O interesse final é esse. Muito obrigado. Tocou nas pessoas que procuram, agora neste momento, o Ana Frito, o Parque da Ana Frito, a Companhia Abelha. A nossa segunda pergunta vai um bocadinho ao âmbito disso. Ou seja, a nossa Rafaela fez esta pergunta. Acha que os jovens começam a ter mais interesse no enoturismo? Acham que os grupos que procuram, as vossas duas empresas, são mais jovens? O que é que nós? Sim, o número de jovens aumentou bastante. Só que, muito sinceramente, a minha perspectiva é que o motivo pela procura de pessoas mais jovens e de pessoas mais velhas é diferente. Não quero dizer com isto que os mais jovens procurem por não conhecerem vinho, porque querem tirar uma foto para o Instagram ou o que for, mas há alguns que efetivamente procuram porque querem saber mais e porque querem aprender, porque estão lá ou porque ouviram até falar da marca, beberam dos nossos vinhos, etc. Mas hoje fazer enoturismo é a mesma coisa, se calhar, do que... se calhar não vou topar, não vou dar isto. Mas é como quando vamos a um restaurante muito chique, muito caro, pagamos um balúrdio para lá comer e até nem era nada de especial, só para dizer que fomos lá. Okay? E isto acontece muito. Ou porque é tradição, ou porque ir ao Porto e não visitar umas caves de vinho do Porto é a mesma coisa que ir a Paris e não ir ao Louvre, por exemplo. Não é? Não quer dizer que não haja exceções, porque há, mas o que eu noto muitas vezes, e nas conversas que temos com turistas e o feedback depois que os guias nos dão, é muito esse, é que nas camadas mais jovens há um desconhecimento muito grande sobre vinhos em geral. Okay? Pronto. O que é bom, ao mesmo tempo, porque dá-nos a nós a chance de os introduzir no mundo do vinho e de despertar aquele interesse para eles, para além de visitarem a Real Companhia Abelha, irem visitar Churchills, irem ao Douro visitar uma quinta, irem até visitar outras regiões de Portugal também. Nas camadas mais velhas, as pessoas já procuram um bocadinho também pela tradição, já conhecem bastante. Às vezes temos visitas que só Deus sabe, porque as pessoas às vezes não é que sabem mais do que o guia, mas interrompem o guia muitas vezes. Sabe, olha, mas eu já fiz isto, olha, mas o meu avô produzia vinho assim assim. É verdade que põem carne nas pipas de vinho do Porto? Coisas assim deste género, tenho certeza que também acontece. Mas porquê? Porque, não só porque já entendem, mas porque há toda aquela ligação à história dos pais, dos avós, eles quando eram pequenos viram os avós produzir vinho, ou ainda eles próprios também produzem vinho. Já tivemos visitantes, sabe, eu tenho lá o meu alambiquezinho e eu faço a minha própria aguardente. E há motivos diferentes entre as duas camadas.
Mas é um facto que cada vez mais jovens, casais, principalmente jovens, nos visitam, o que é uma coisa boa, porque isto há uns anos atrás não se verificava. E é bom. É bom porque desperta o interesse e, claro, depois é tudo uma questão também da experiência que as pessoas têm. E eu falo em nome da minha equipa, e o que nós tentamos fazer a nível de população é não só centrar na Real Companhia Velha, apesar de infelizmente as empresas, principalmente de vinho do Porto, trabalharem muito por si só. Há algumas coisas que são obrigadas a trabalhar em conjunto, mas lá está, é por obrigação. Mas tentamos sempre que os nossos guias tenham a vantagem de saber um bocadinho de todas as regiões e conhecer um bocadinho de cada tipo de vinho, porque perguntas surgem do género: mas e vocês no Douro produzem vinho verde? Não. Mas então e onde é que é? E o que é o vinho verde? E o vinho da Madeira é igual ao vinho do Porto? E se um guia que está no turismo, principalmente em enoturismo, não souber esse tipo de pormenores, não é que o cliente vá sair menos insatisfeito, mas se calhar vai pensar: então trabalha com vinho e só sabe o vinho do Porto. É um bocadinho, convém ser um bocadinho e ter um bocadinho mais de abrangência, não é? Basicamente é isso. Realmente uma diferença em relação às faixas etárias. Sim. Repara uma coisa? Bem, eu penso que até é uma boa questão, por isso é que se calhar antigamente era guia da Cave de Vinhos do Porto e hoje somos o Wine Educators. Temos que dar uma formação também sobre o vinho, e eu acho que até a questão dos mais jovens, apanha-se pessoas jovens também com grande conhecimento de vinho, mas eu penso que até a questão dada a crise que o vinho do Porto leva já de há muitos anos, a este cocktail do Porto tónico, eu acho que é uma forma de ir buscar pessoas mais jovens e se calhar daqui a uns tempos já não ser estranho o vinho do Porto, porque ele ainda hoje continua a ser associado vinho do Porto para os velhos e gins, shots e essas coisas para os mais jovens. E não tem que ser assim, não é? Depois, quando os mais jovens começam a fazer uma visita, bebem, provam e conseguem imaginar a versatilidade que tem o vinho do Porto, e não só que a gente está a focar um pouco no vinho do Porto, mas hoje em dia acho que qualquer cave quase que produz vinho do Porto e vinho de mesa, porque é mais fácil de também dar utilidade às uvas e também que haja o retorno. O vinho do Porto, nem toda a gente tem paciência para esperar, sei lá, 50 anos para abrir um vintage. Por isso é que o vinho do Porto, isto é, atenção, a minha opinião sempre pessoal, e o vinho do Porto decaiu, e acho que o Porto tónico está a tornar o vinho do Porto mais jovem e a fazer com que mais pessoas comecem a bater-se em vendas. E claro que a faixa etária mais velha tem mais poder capital para comprar e claro, para depois poderem levar essa mesma experiência até casa, em casa, a ver um copo de vinho do Porto e dizerem: aquela cave foi espetacular, o dia foi interessante. E depois, claro, o melhor de tudo é quando conseguimos fazer, porque ainda tive a surpresa ontem que um casal que apareceu quis ir à Sheffield porque já tinha os filhos que tinham lá ido e recomendaram para ir lá. Isso apanhar duas gerações, primeiro os filhos gostaram da experiência e recomendaram aos pais, e claro, disseram aos pais para ir, mas também para comprarem vinho, para levar. Eu também apanhei aqui, mas ao contrário. Perdão? Eu também apanhei aqui, mas ao contrário. Primeiro viram os pais, depois viram os filhos. Sim, mas ali foi interessante. Não, mas é interessante que é gratificante, não é? Saber que gostaram do serviço. Tinha sido eu o guia dos filhos e pediram para ser eu o guia dos pais, e pronto, por isso eu acho que têm que ser educados os mais novos para um dia, pronto, estarem num patamar se calhar até superior àquilo que os pais foram, porque já vão com o conhecimento prévio do que é o vinho, do que é uma fermentação e toda a questão também histórica que tem, que é imponente, a história
do vinho do Porto. Muito obrigado. Essa é a pergunta que nós temos a fazer. Tocámos há um bocado sobre o desenvolvimento da área do enoturismo. A terceira pergunta que a nossa turma fez, que é a nossa colega Joana, foi: a área do enoturismo está atualmente muito massificada ou ainda tem que ser desenvolvida? Ou seja, há muito para fazer de parte das empresas para desenvolver o enoturismo, ou acha que já não pode fazer? Se vamos comparar, isto depende da realidade que queremos olhar. Se olhamos para Portugal, ok, até estamos bem, mas ainda estamos uns passos atrás de França e então nos Estados Unidos, que, sei lá, eu dou o exemplo que eu quis percorrer o país todo, as regiões vínicas, e ok, telefonei para Quintas e comecei logo por trás de montes. Telefono e dizem: não estamos abertos, não, ao fim de semana não trabalhamos, no mínimo tem que ser 10 pessoas. E eu, não sabem quem eu sou, posso ir fazer uma compra de 20 mil euros. Não sabem, mas não. E eu acho que ainda estamos um pouco atrasados, porque não estou a falar só da região do Douro, o Douro se calhar é que está mais desenvolvida em questões de enoturismo, mas a nível, por exemplo, de visitar a Quintas, eu acho que ou há dinheiro ou então já não interessa, e não sabem. Eu tenho uma página que escrevo, eu posso fazer publicidade, posso ser eu, mas eu compro vinho, compro vinho e olha, perderam o cliente, mas não sei, não entendo por vezes certas marcas ou estratégias de marcas, e vejo só Douro, Alentejo a trabalhar bem o vinho. O Dão também está-se a impor além dos Açores, mas penso que ainda se pode fazer mais, e se calhar os enólogos e tudo que têm grande experiência e conhecimento, que passaram por países como França, como os Estados Unidos, que as portas estão sempre abertas, nem têm que pagar para provar os vinhos, mas depois de lá estar é impossível quase não levar uma caixa ou duas de vinho. E se calhar devíamos olhar para as coisas boas e benchmarking, por isso olhar, copiar e melhorar. Penso que ainda temos muito a fazer. Eu acho que há muito a fazer, principalmente a nível de legislação, porque ela não existe. Não há legislação para o enoturismo. E a semana passada, eu estive aqui a preparar por acaso, depois de manhã, assim um bocado à pressa, mas a semana passada o vice-presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo, que existe, escreveu um artigo muito interessante sobre trabalhar o enoturismo em Portugal. E eu tirei aqui uns pontinhos muito interessantes que ele escreve nesse artigo. E o primeiro é que o enoturismo não tem CAI, ou seja, não há um certificado de atividade económica para o enoturismo. Ou seja, não tem nem um CAI, nem uma legislação específica. E por isso não é possível saber quais são os dados reais relativamente a receitas, por exemplo, ligadas ao enoturismo. Portanto, o enoturismo é como se fosse, atualmente, o parente pobre do turismo em geral, porque tem que estar ligado a sempre a outra atividade qualquer, ou a restaurantes, ou a hotéis, ou à produção de vinhos. Quando a definição de enoturismo foi atualizada há pouco tempo também, para tudo que englobasse experiências turísticas que estejam relacionadas com vinho, seja a nível de restaurante, ligar vinho e gastronomia, seja em quintas, seja uma mera compra de vinhos numa loja em que fazemos uma prova, feiras de vinhos, rotas de vinhos, o que for. E como não há esta legislação, há uma desvalorização por parte do turismo de Portugal e da Secretaria de Estado do Turismo, também de Portugal, como é óbvio, em relação a esta área. Quando há provas suficientes que o enoturismo é, muito provavelmente, um dos grandes setores económicos que Portugal tem e com os quais Portugal pode trabalhar.
Este número que eu disse ao bocado, por exemplo, dos enoturistas gastarem mais do que um turista normal, entre os 18% a 52%, também foi uma referência que ele fez, o vice-presidente da associação. Um outro ponto que ele frisou foi o facto de não poder, como não há um CAI, como não há legislação, não pode haver, por exemplo, candidaturas a fundos comunitários. Ou seja, eu se quiser investir dinheiro numa parte, eu tenho uma quinta de vinho, vamos supor, e se eu quiser investir dinheiro no enoturismo, ou tenho que ir buscar as receitas dos vinhos, ou se eu quiser ir buscar um fundo comunitário, tenho que fazer uma candidatura, mas ligada à produção dos vinhos para a melhoria de infraestruturas, o que for. Ou seja, o que dificulta muitas vezes até a atribuição desses fundos, que vão acabar por ficar no governo, nas entidades públicas, e não vão ser distribuídos como deveriam ser. Ou seja, o governo vai acabar por encaixar esse dinheiro. O que existe neste momento é uma Carta Europeia do Enoturismo, que foi feita em 2006, que define o conceito, um bocadinho mais desatualizado, lá está, do que este último que foi dado pela associação, e que apenas eleva as cidades do vinho, ou seja, grandes centros de produção de vinho, como é o caso, por exemplo, do Porto, Douro, Alentejo, Trás-os-Montes ainda não se verificava na Carta Europeia. Minho já estava presente. Temos Espanha, depois temos França, e estamos a falar de grandes produtores de vinho. Quando, em pleno 2020, no meio de uma pandemia, as receitas do mercado mundial de vinho foram de 9 mil milhões de dólares. Okay? Estamos a falar em plena pandemia, quando o pessoal estava tudo em casa. Em 2030, a previsão é de chegar aos 30 mil milhões. E o Statista, que é uma entidade pública, também, salvo erro, italiana, que faz estatísticas de tudo e mais alguma coisa, definiu Portugal como o segundo destino mundial de enoturismo, sendo só ultrapassado pela Itália. Portanto, o que há não é falta de trabalho, é falta de vontade. E principalmente aquilo que eu acho pelas entidades públicas. Portanto, hoje em dia nós podemos dar o nosso melhor como trabalhadores do enoturismo, porque não há uma legislação para nos chamarem a nós técnicos de enoturismo, não é? Como há um técnico de turismo, ou como há um técnico de um monte de coisas. Portanto, eu acho que a dificuldade começa logo de raiz. Não quer dizer que isto não venha a mudar, mas é um bocadinho mais difícil trabalhar assim. A vantagem é que ainda há muito, lá está, para fazer, e há muito para crescer. E quando isto se verificar, ou seja, isto na minha opinião já pessoal, quando houver uma legislação, quando as coisas realmente se encaminharem para uma regularização do mercado, eu acho que vai abrir a cabeça de muitos empresários, como estávamos a falar, para que haja uma valorização do produto também, e para que realmente as pessoas comecem a encarar o enoturismo como algo que pode alavancar a economia do nosso país. Agora, lá está. Hoje em dia o que é que acontece? Se eu sou empresária, tenho a minha empresa de vinho do Porto, vinho de mesa, ou o que for, mas não tiver a visão de, se calhar o enoturismo, olha, apesar de não haver nada, apesar de não ser legislado, ou apesar de ninguém querer saber mais, eu vou apostar. Vamos apostar e vamos melhorar, vamos fazer isto. O problema é que lá está. Se não há um empurrãozinho, digamos assim, de cima, muitos dos empresários também, se eles não dão, se o governo não dá importância a isto, então é porque às vezes é preciso ter essa visão de que é preciso trabalhar e é preciso realmente fazer as coisas, e que isto até pode dar dinheiro. O ultimate objetivo é vender produtos e vender vinho, e que isto dê dinheiro.
Mas acho que o trabalho que tem que ser feito começa por aqui, e vocês que estão agora a fazer o vosso curso e a sair, vão brevemente acabar e sair da escola, considerar que, mesmo que não vão trabalhar para enoturismo, o turismo e a hotelaria vão estar sempre ligados ao mundo dos vinhos, porque estamos em Portugal, não é hipótese. Então, se vocês quiserem enverdar por o enoturismo, preparem-se, porque a luta é muito grande. A luta é muito grande, lá está, a nível legislativo e depois a nível também de as entidades empregadoras, principalmente as tradicionais, e agora falo em nome próprio, têm muita dificuldade em desviar-se por vezes um pouquinho daquilo que estão a fazer naquele momento e ver um bocadinho mais além. Quando temos empresas como a Taylor's, por exemplo, que abrem um WoW assim no pé para a mão e que tem Em plena pandemia, isto não quero saber, e é o que der, mas nós temos que fazer alguma coisa diferente. E se vocês tiverem a oportunidade de visitar, eles conseguiram fazer uma coisa fantástica, que é abrir uma wine experience, que é basicamente um museu, toda a experiência relacionada com o vinho, do princípio ao fim, desde a plantação das vinhas até à produção do vinho, a cor, completamente descaracterizado da marca. Ou seja, eu vou visitar o museu do WoW, do Wine Experience, e eu nunca vou associar aquela experiência ou a produção dos vinhos que me vai ser mostrado à marca Taylor's. E isso é das melhores coisas que eles poderiam ter feito, não só porque eles também têm várias marcas e têm vários produtos que podem vender, mas isso é uma coisa boa para nós, para os concorrentes deles, porque a qualquer altura eles podem vir ou visitar a Real Companhia Velha e já vêm com uma noção do que é um vinho, sem ter qualquer tipo de associação à marca. Isso para nós é ótimo. Hoje em dia ia acontecer, eles iam em qualquer sítio que fossem, iam procurar marca Taylor, Slavia, Partnership, o que fosse. Portanto, à conclusão, ainda há muita coisa a ser feita. Se vocês forem para o enoturismo, vai ser muito difícil, vai ser muito duro, mas não desanimem, porque ainda há muita coisa, lá está, muito mato para desbravar, como se costuma dizer, e temos que chegar lá. Mas também quero deixar assente que este panorama e esta falta de legislação e de iniciativa governamental não é só em Portugal, é em praticamente todos os países do mundo com um grande potencial enoturístico. Portanto, se nós temos que fazer, se calhar eles têm que fazer o dobro, porque, não é? Com mais conhecimentos, com mais já posicionamento de mercado, ainda não têm muitos deles legislação, então aí alguma coisa está mal e não é só connosco. Essa falta de legislação, acho que no futuro pode haver Tem de haver, eu acho que tem de haver, porque cada vez mais associações e mesmo sindicatos e empresas ligadas ao enoturismo querem que essa legislação exista, e vai chegar ali em que vai ser obrigatório que assim o façam, como aconteceu em outras regiões, no caso do Douro, quando foi demarcada a região e criaram uma legislação para defender a denominação do vinho do Porto. No caso, quando começaram, por exemplo, no Minho, a Casa da Tapada, como foi a primeira quinta a produzir espumante de vinho verde. E quando eles começaram a fazer, não havia legislação para espumantes de vinho verde, não havia. Então, o que a Comissão dos Vinhos Verdes foi obrigada a fazer foi a criar essa legislação, assim como outras regiões do país, em relativamente a outras bebidas. Portanto, ela vai acontecer, se vai ser para o ano, se vai ser só daqui a 5 anos, aí depende depois um bocadinho da iniciativa de quem trabalha nesta área. E quanto vão forçar as entidades governamentais realmente a fazer alguma coisa. É engraçado que a área é tão importante, mas parece que
Exatamente. Sim. Muito obrigado. Antes de ir para uma próxima pergunta, sei que o professor Pizarro tinha algumas perguntas para fazer. Não sei se quer fazer. Queria já fazer uma, sim, faz. Muito obrigado. Alex. Alexandre. A primeira pergunta é comum, portanto é para os dois também. Assim já faço duas também. Deixa-me só. Primeiro, a localização, é importante ou não? Ou seja, o vosso posto de venda hoje é completamente diferente. Um fica no centro do mundo, que é Ribeira, Cais de Gaia, e portanto está ali um bocadinho afastado, eu sei, mas está ali um bocadinho. O outro, não sei nem sequer onde é que aquilo fica, desculpa. Mas fica, estou a brincar, mas fica claramente afastado daquilo que é o roteiro tradicional. Portanto, se a localização é importante ou não, naquilo que são concretamente a captação de turistas que vão visitar e fazer as visitas e compras, naturalmente. Portanto, essa era a primeira. E depois, qual é verdadeiramente a diferenciação que as vossas marcas apresentam relativamente à concorrência? Quais são as características, o preço, a qualidade do vinho? O que é que os distingue da concorrência? Ou não há nada que os distingue? No fundo, estas são as duas primeiras, desculpa. Bem, eu acho que acho que acabámos de falar logo a nossa distinção, se calhar, da Real Companhia Velha é não ao turismo de massas, porque não temos capacidade, estrutura física para aguentar tanta gente. Mas é estranho porque estás no sítio onde vão as pessoas todas. Portanto, não queres massas, mas estás no sítio onde vão as massas. Só que eu não posso meter paredes abaixo para entrar mais pessoas. Mas se calhar também fazemos uma seleção. Okay. Temos pessoas que se calhar que turismo de massa, ok, para ir nos pacotes que estão inseridos dos barcos, dos cruzeiros e tudo, chegam ao final, ok, é bonito, provaram e vão embora. Se calhar quem vai é porque procura a chancha e vai para comprar. Okay. É esse o que acontece mais na nossa marca. A nossa localização é importante também ter uma paragem de autocarro ajuda, não é? Mas eu penso que nós estamos a receber mais pessoas porque os ratings que vêm na internet, ok, experiência boa, não muita gente, no máximo temos 12, 15 pessoas até é muito, já recebemos mais, mas às vezes é muito 15 pessoas, e isso faz com que as pessoas queiram ir lá visitar, mas tem que estar sempre aliado à qualidade do produto. É sempre nessa ótica. A diferença da Real, a nível vínico, não posso falar muito, que é mais curioso de provar vinhos fora do Douro que do Douro, com aqueles que trabalho, mas a nível de diferenciação vejo então a localização e o estilo de cliente que a gente quer e, é claro, vejo aí também depois o ser turismo mais pequeno e não de massas. Acho que é por aí que pode haver uma diferenciação entre nós, mas eu penso que também a Real, o principal é a qualidade do produto, que depois reflete-se na venda, englobando depois os guias que, ao fim e ao cabo, é que têm esse poder de também atrair mais pessoas com as experiências que proporcionam e fazem vir mais e mais. Okay. É um pouco por aí. A nível de localização, é importante, mas também não acho que seja tão importante como era há uns tempos atrás, porque hoje em dia qualquer pessoa vai ao telemóvel e vê onde é que é e consegue um transporte. Temos metro também à beira, são 5 minutos da paragem do metro de General Torres até às nossas caves, e há muito mais acesso à informação do que haveria há uns anos atrás. Portanto, acho que hoje quem quer nos visitar consegue
perfeitamente fazê-lo de um modo fácil, conseguem encontrar-nos de um modo fácil. Portanto, não acho que seja assim tão importante. Continua a ser importante porque não somos ponto de passagem, isso é uma verdade. Por isso, estrategicamente, tivemos que criar algumas parcerias que mantemos até hoje, nomeadamente com o comboio turístico, que sai ali da Sé, tem um percurso e depois tem incluída a visita às caves, mas estamos a falar de uma visita por hora e por vezes nem sequer têm local para visitar. Temos depois sempre os passantes, que também nos chegam através, ou porque lá está, ou os amigos visitaram, a família visitou e vêm por conhecimento de outras pessoas. Temos também publicidade depois no turismo de Gaia, trabalhamos com também o Porto e o turismo do Porto por causa do Porto Card. Temos ali um desconto que proporcionamos quem apresentar o Porto Card, isso parece que não, mas já projeta um bocadinho mais as nossas caves. E lá está, não temos dificuldade em ter visitantes que nos procuram diretamente. A nossa infraestrutura, ao contrário das Churchill, permite, lá está, esse turismo de massas, aquele turismo de autocarro, com grupos de 30 pessoas, 40 pessoas, mas isso também hoje em dia, como já tinha referido há pouco, são parcerias que são mantidas por uma questão de compromisso, de honra. Porque já as tínhamos. Mas parcerias com quem? Temos parceria com a Cross Europe, por exemplo. São uma companhia de cruzeiros fluviais. Exatamente, é a principal concorrente da Douro Azul. Depois temos também uma parceria com a Iber Cruises, que portanto, organiza os tours dos passageiros dos cruzeiros transatlânticos, param ali em Leixões. E depois temos uma outra agência que vai trazendo alguns grupos, mas nada do que era até 2020, nada do género. Muitas agências nem sequer subsistiram à pandemia, portanto fecharam, e outras pura e simplesmente, portanto, uma vez que também aumentamos os preços, também para diminuir um bocadinho esse tipo de turismo, por exemplo, não aceitaram os preços que começamos a praticar e deixaram de visitar. Mas a nossa infraestrutura, lá está, permite-nos receber 5 autocarros de uma vez, porque nós, nas nossas instalações, temos toda a nossa operação. Nós estamos a falar de uma propriedade de 6 hectares, o equivalente a 6 campos de futebol, mais coisa menos coisa, em que temos o turismo, temos escritórios, temos linhas de engarrafamento, temos a exportação, temos tudo o que seja relacionado com a nossa operação está lá. Portanto, temos infraestrutura... Mas o engarrafamento, por exemplo, não é visto, não é passível de ser visitado. Não. Mas, por exemplo, à volta das infraestruturas, ou seja, dos edifícios, digamos assim, conseguimos estacionar os autocarros que... Não, mas visita. Hoje Visita, as pessoas gostam de fazer os engarrafamentos, sim. ver como é que é o processo, Não, mas isso nada. não é possível. Não é possível. Só a nível de carros mesmo. Só cá. Sim. Não é possível porque não foi pensado ou porque não é escolhido? Não, é assim, não foi pensado, agora que também está tudo muito mais automatizado, os processos de HACCP também são muito mais rígidos e por questões de segurança também não é possível, até porque os nossos grupos são muito maiores, nós às vezes, o nosso número de slots são de 65 slots por hora, ou seja, nós podemos ter um máximo de 65 pessoas a visitar-nos por hora, que depois são divididos em 4 idiomas. Nós a cada hora, portanto 10h15, 11h15, meio-dia 15, temos sempre visita nos 4 idiomas principais, português, espanhol, francês e inglês. Temos sempre, lá está, os 4 dias disponíveis e por isso é que depois vamos, desses 65, depois vamos ter grupos mais pequenos. Não seria viável, mesmo com grupos mais pequenos, visitar outras infraestruturas da operação, isso não. Okay. Também temos agora temos também um salão de eventos. Que é aquele que fica em frente ao salão. Sim, exatamente. Eu fui visitar com o Sim.
Agora já. Mas tu disseste, eu fui talvez em 18 lá, em 18, 19, já não sei, mas aquilo havia uma perspectiva muito interessante de que poderia vir a ser aquilo, com eventos, com jantares, com isto, com aquilo, com concertos até. Sim. Vai Mas haver agora qualquer temos coisa a do parte. Halloween lá agora. Vai, o canal, a Fox vai lá fazer a festa de Halloween. Já, mas Nesse eles fazem local, muitos eventos. nesse local. Não daquele que te mostrei, no outro. Ok. Em baixo da. Portanto, tem a loja, depois temos em frente, eram umas antigas caves, foram transformadas em salão de eventos. Agora metade salão de eventos, metade cave também, até para proporcionar a experiência conjunta. Nós às vezes temos jantares de empresas e festas que começam por fazer uma visita à cave e depois acabam no salão ou a jantar, Ok. a passar, o que for. Essa coisa da Fox era uma coisa interessante para a nossa turminha. Era, pois, por acaso, Mas tem que se concorrer à Fox. tem que se concorrer na Fox. Acho que, não sei, acho que nem há bilhetes, eu não percebi muito bem porque não há bilhetes à venda em lado nenhum, não sei até que ponto é que não há uma festa privada, não sei. Bom, tentei. Mas se estás a fazer ao vivo, nem eu para mim conseguia, Tentei, mas ok? estiveste muito bem na defesa do coisa. Quando for uma dos anos 70, falamos. Essa Essa eu consegui arranjar. essa eu e a Teresa vamos de certeza. Somos, obviamente. Bom, obrigado. Depois farei mais quando achares. Está bem? Então, a próxima pergunta que os nossos colegas elaboraram foi o nosso colega Pedro. Há um bocado não tocámos assim no assunto, que era a formação dos trabalhadores. E a pergunta é se é necessário investir mais em formação para os trabalhadores no mundo do enoturismo ou se acham que já é esse investimento. Bem, eu estou no curso de expansão e um colega, não é, o João, que tem até um restaurante, que até passo a fazer publicidade, que é a Gruta, que é mesmo aqui na rua de Santa Catarina, e ele tentou dar formação para, sobre vinhos para os empregados e não consegue arranjar aqui no Porto. Desculpa, isso interessa. Ele quer dar formação aos empregados, mas não encontra sítio para o fazer? Ou entidade formadora? Não há formação para, não há nenhuma entidade. Então se nós fizermos aqui, ele pode vir cá? Bem, ele pode, mas ele a partir do momento que está a tirar também o curso de expansão, basicamente ele pode começar a formar os próprios... Não é a mesma coisa. Mas há uma porque falha, uma coisa é o falha. patrão dizer aos empregados, outra coisa é uma escola certificar com... Sim, mas há uma falha no mercado. Há uma falha no mercado que não há. Ele foi, não sei qual é a entidade aqui no Porto e pronto, aquilo é tudo muito vago e pronto, é uma questão, por isso aí já se vê que há uma falha formativa para, por exemplo, empregados de mesa, em saberem os pairings entre vinho e comida, é uma falha. Quanto a quem trabalha no enoturismo, bem, eu sou quem dou formação, como dei ao Mateus, a quem vai lá, além que ele já tinha uma pré-formação aqui de iniciação ao vinho na Escola de Hotelaria do Porto. Eu vejo que aprendem o básico e depois não exploram mais. Que eu via isso porque nesta rodada que veio de estagiários, ok, são bons falantes, gostam de falar entre eles, mas não têm aquele gosto de saber, ok, como é que é uma reserva em Espanha. E eu, no meu tempo livre, quando era estagiário, sentava-me no computador, ok, como é que são os vinhos espanhóis? Criança, jovem, isto, aquilo, aquilo outro. E eu penso que se calhar mais vale as próprias empresas darem informação, aliás são obrigadas, mas não o fazem, empurrarem os próprios funcionários para ter formação, porque por eles, mesmo quem é mesmo apaixonado pela área e que gosta, que vai gastar 900 euros como eu para vir tirar o curso de expansão, porque senão acho que há falta de formação e falta de as entidades darem essa formação ao qual são obrigadas por lei e não o fazem. Esta é a minha perspectiva, um pouco crítica, tanto para a Churchill como se calhar
para muito outras, sim, mas sou. Tanto como para outras marcas e mesmo restaurantes, como há um que quer dar e não tem até quem dê formação, mas pelo menos o básico pode ser dado e saberem no mínimo as regiões, como ainda há pouco a Daniela falou, não é? Saber o que é a região dos vinhos verdes e porque é que se chama vinho verde. Acho que isso são pequenas coisas básicas de conhecimento geral que pronto, os clientes perguntam e convém ter a resposta na ponta da língua e não ir ao Sr. Google ver qual a resposta. Mas isto é a minha perspectiva, é a minha maneira de ver e sim, falta mais informação para os colaboradores. Falta definitivamente iniciativa da parte das empresas a informar, lá está, os colaboradores e se calhar isso reflete-se no desempenho depois, porque se é uma bola de neve, se a empresa não aposta nos colaboradores e nestes aprenderem mais para poderem transmitir aos clientes, depois lá está, os clientes se calhar não vão sair tão satisfeitos e não vão comprar ali um Mas há uma dupla questão, desculpa interromper. Quer dizer, mas qual é o interesse de uma empresa em dar formação ao seu funcionário para investir na qualidade de serviço que muito bem está a falar, quando esse funcionário daqui a um ano vai embora e vai levar a sua expertise que a empresa pagou para outros sítios? Acho que se a empresa criar oportunidades suficientes para cativar o funcionário e mantê-lo na empresa, não vejo que seja um funcionário que vá sair dentro de pouco tempo. Eu falo por mim. É essa a experiência que tens na tua empresa? Até ao momento, sim. Neste momento deixou de haver e por isso é que estou neste momento interessada em sair. Porque já não há nada que me cative e já não há nada que me faça, já não há nada que eu possa aprender. Ou pelo menos que eles me tenham para ensinar. Não é? E isto já está claro, não é segredo nenhum, ok? Estou a falar aqui porque já falei com o meu diretor sobre isso. E porque realmente, se eu não consigo crescer mais, principalmente a nível de, não diria monetário, e muito menos de hierarquia, porque eu não vai a lado nenhum, se não há a nível intelectual, se não há nada que me desafia, para mim já não dá. E o que acontece muitas vezes com funcionários que até estão há pouco tempo nas empresas é precisamente isso. Mas eu, no meu caso, e contra mim falo, também sou um bocadinho, como é que eu ia dizer, não é que eu me iluda facilmente, mas sou um bocadinho idílica em certos e determinados aspectos, que é, eu acho sempre que as coisas vão melhorar. E então o que eu fiz foi, ok, há 10 anos atrás, eu acabei o curso, andei em hotelaria, tal, enveredei pelo enoturismo, fui trabalhar para a Real Companhia Velha, e então, o início, ainda estávamos para crescer, quando as coisas começaram a estagnar um bocado, e eu, se calhar está na hora de tirar aqui uma formaçãozita e tal, para começar a ensinar, precisamente isso, para ensinar aqui a este pessoal. E o que eu fui fazendo foi por minha conta também. A empresa nunca me deu nada, nunca me pagou nada. E se eu sabia que um curso de descansão aqui custava 900 €, não tinha tirado uma pós-graduação que custou 1.500. Mas pronto. São coisas... Tinha esperado um bocadinho. Mas todos os anos o que eu fiz foi tirar um curso diferente. Eu tirei cursos de enoturismo, tirei um curso de empreendedorismo, tirei um curso depois mais reduzido de descansão, tirei uma formação de vinhos verdes, tirei uma formação de vinhos do Alentejo e fui partilhando isto com o resto da equipa. Sempre numa perspectiva de, para além de crescer eu também, fazê-los crescer. E fui acreditando sempre que este era o caminho. Lá está. Eu, como sou crente, o que aconteceu foi que acreditei. Há pessoas que deixam de acreditar mais cedo. E é esse o problema hoje em dia. É que a empresa não aposta, dá aquela formação inicial que, não é? Olha, só para começares a trabalhar, para começares a ser produtivo, e depois chega a uma altura em que o funcionário não aprende nada,
é sempre todos os dias, é sempre o mesmo discurso, não consegue ter uma informação ou outra nova para dar, ou porque lá está desmotivado. A empresa já não acredita, a empresa já não quer saber, e depois isto é consequência umas coisas das outras, só se reflete o que vem já de cima. E eu tenho pessoas que estão connosco há alguns anos, precisamente por causa disso, porque consegui, isto, ok, vou puxar a brasa à minha sardinha, consegui fazer com que essa formação continuasse. Só que não pode ser para sempre. E hoje em dia, lá está, as empresas têm que começar a tomar alguma atitude para reter os funcionários, principalmente os bons funcionários, que são aqueles que vão mais rápido embora, porque senão, se o mercado de trabalho está como está, a tendência na realidade é piorar. Muito bem, isso nada é eterno e as coisas efetivamente. Sim, tudo é eterno enquanto dura, isso é uma verdade. Agora, há esta dicotomia entre exato. porque depois Há quem os diz que acredita funcionários. logo, há quem acredite um bocadinho demais. Tem que haver uma medida Mas há também certa, funcionários que, independentemente até daquilo que a empresa dá e às vezes dá muito. Sim, há pessoas também, que nunca estão satisfeitas. Também, nunca estarão. E hoje andamos, talvez, eu não sei se isto é um discurso que nós possamos ter aqui com esta juventude e com outra, é que nada lhes satisfaz. E depois tem a ideia de que só tem direitos e não tem deveres. Sim, isso também hoje em dia é um problema do mercado de trabalho, principalmente quem, e isto se calhar um bocadinho mais para vocês quando saírem daqui não vão ser diretores de hotel. Esqueçam lá isso. Vocês vão andar aí a escravidar. Há muita ilusão. E eu saí com essa ilusão quando saí da escola de hotelaria. Isto é tudo meu. Quero chegar aqui, eu andar com o currículo, 15 dias vou entregar, vou ser recepcionista, daqui a um ano vou ser chefe de recepção. Claro. Se ao fim de 10 anos, numa mesma empresa, 10, 8, ao fim de 8 anos, se eu chego a assistente de direção, é bom, é uma grande vitória, mas foi suadinho. Mas eu quando saí da escola de hotelaria, e o que é que eu andei a fazer? Recepcionista de segunda, nunca subi para recepcionista de primeira, empregado de mesa e... É por causa disso que muitos vão lá para fora? É por causa disso que muitos vão lá para fora? Acredito que não, acredito que as pessoas vão lá para fora, não é pela dificuldade... No nosso setor, e os jovens sobretudo... Sim, não é pela dificuldade em crescer, eu acho que não. Até porque quando eles chegam lá fora, muitos deles, tomando um banho de realidade, ficam logo com os pés assentes na terra. Mas eu acho que é essa desvalorização que há hoje em dia, principalmente nesta área, que leva as pessoas a ir para fora. Muito bem. Acabou o quê? O quê? Meio e meia. E o almoço é só uma? Ups. Não, meio de meio? Não, o almoço é Peço só uma. desculpa. Que eu saiba, o almoço é só Eu uma. achei que o senhor ia ter falado meio de meio. Quem? Eu? Reserva nada meio de meio. Eu? Não. Não, mas eu posso ir ver na Sobra uma aqui. É uma, aquilo é Mas o senhor, tá bom, errei. não tens que errar é uma. Não há stress. Mas eu queria só pegar num ponto que foi falado de então investir num colaborador, ele fica e no próximo ano vai embora. Aquela formação, mais conhecimento, melhor formação, reflete-se nas vendas. Reflete-se em vendas e paga a formação. Por isso, acho que não é desperdício quando se investe no funcionário. Sim, não, ok, vai embora ou vai levar essa bagagem formativa para o outro lado, ou até para a concorrência, mas enquanto lá esteve, acabou por refletir em números, desde que também seja bem supervisionado e que não seja andar lá apenas para chegar ao fim de mês e receber o ordenado. Tem que haver objetivos, tem que ser estimulados e por isso é que existem sempre pessoas superiores a nós para nos obrigar a
a esse mesmo estímulo, mas isso era só para voltar atrás e Sim, sim. voltar outra vez ao foco da formação dos funcionários, que foi a pergunta em questão. Continua, Alex. Mais uma pergunta que temos, Sr. Labrou, que é como é que se compara a procura de visitas guiadas à procura de visitas guiadas nas quintas e à procura de visitas guiadas nas caves? Foi feita pela nossa colega Sofia. Sim, nós a nível de visitas guiadas temos mais visitantes aqui nas caves do que nas quintas. Mas as vendas de vinho diretas são muito superiores nas quintas do que nas caves. Porquê? Porque normalmente nas caves o público tem o seu próprio carro, pode transportar, é um turismo já um bocadinho mais em que o visitante fica mais tempo na região. Normalmente não vai visitar só uma quinta, vai visitar várias, enquanto que lá está, o turismo daqui do Porto tem muito mais visitantes e, consequentemente, isso vai se refletir nas caves, mas depois temos a outra face do turismo, que é o facto de não poderem transportar, venham só um fim de semana ou estão numa low cost. Há várias vertentes que fazem com que isso aconteça. Mas há essa grande diferença. O número de visitantes é maior aqui no Porto, mas a receita em vendas de vinho é muito maior no Porto. Nós, o contrário. Sim, e também porque é logo, ok, bagagem de mão, não tem problema, a gente mete o vinho em tua casa, por isso é que existe o shipping, pronto. A venda, eu sou um vendedor, eu sou preciso, não vendo a minha mãe, mas eu tenho o prazer, não que isso era dar pérolas a porta, ia dar muita coisa, e não, a venda é, para mim, é o culminar da experiência, que é, ok, eu vou prolongar a experiência Churchill para casa do cliente, e então quando há a gorjeta, então isso é o culminar de tudo, que é, ok, eles reconheceram o bom trabalho e ainda gostaram da visita e ainda levam a marca para casa para continuar a prolongação da experiência. Isso é fundamental, e nós temos mais vendas aqui, sem dúvida que também porque há menos visitas na quinta, há menos visitas, e aqui o nosso foco, claro que não é só, quer dizer, é a venda, mas pronto, claro que nós passamos paninhos quentes para que não seja assim tão direta, e é mais fácil conseguir fazer shippings aqui, por exemplo, na quinta, porque na quinta lá está. Eles visitam muito mais, nunca vão só a uma quinta, e depois também, se calhar a última que vão é aquela que compram, e nós, como somos difíceis de chegar, acaba se calhar por ser a primeira e depois irem pelas outras, e pronto, e concorrentes como a Pachecas e outras que tais acabam por ser as últimas ou as primeiras, e acabam por ter maior força do que nós, marca Churchill, neste caso. Professor, não sei se foi mais uma pergunta que posso fazer. E duas para acabar. E começava pela primeira, que é a seguinte. Há bocado a nossa amiga Daniela tocou, que disse, é que nós só falamos naquilo que é obrigatório, que é essencial. Qual é a relação entre os diversos grupos existentes? Quer dizer, a união faz a força, ou cada um per si, andam todos a porrar uns com os outros? Sim, a união faria a força, mas a realidade é que no mundo do vinho é cada um por si. E contra si fazem até de propósito, eventualmente? Não é que andemos a sabotar-nos uns aos outros. Mas eu vou dar um exemplo. Aqui há uns anos atrás, de certeza que tu ouviste falar disto, a Taylor's mandou para o mercado um Pinot Noir DOC, denominação de origem controlada. Isto não pode ser, porque o Pinot Noir não é uma casta autóctone do Douro.
O que é que eles encontraram? Uma falha na listagem do IGDP. Ou seja, não é que eles tenham errado, eles simplesmente tiraram vantagem de uma falha do Instituto do Vinho do Porto, que é só a entidade que regula tudo o que tem a ver com o vinho do Douro e do Porto, para lançar um vinho que nunca mais iria ser lançado, porque depois a falha obviamente foi retificada, e mandar o preço assim para a estratosfera. Quem comprasse aquele vinho nunca mais na vida ia ter um igual. Claro. Isto é um pequeno exemplo de como, eu vou olhar para o meu umbigo, não quero saber de vocês todos. No vinho do Porto, como é um bocadinho mais controlado, ou seja, há uma legislação que é preciso cumprir do princípio ao fim, se calhar as coisas já são um bocadinho mais homogéneas. Temos que cumprir a legislação e tal, o Instituto, é aquele álcool, é aquela quantidade, não podem produzir o que queiram, as quintas têm a sua classificação, também não podem fugir disso, etc, etc. No caso do vinho do Mesa, aí a coisa já muda de figura. E aquele exemplo que eu estava a falar de ligar para as quintas e eu hoje, olha, nós ao sábado e ao domingo estamos fechados, mas se calhar o outro está aberto ao sábado e ao domingo, e depois o outro fecha ao domingo e à segunda, e o outro fecha à quinta e à sexta. Há uma rota de vinhos estabelecida pelo Turismo de Portugal ou whatever, que nem sequer é cumprida num ponto básico, que é manter as portas abertas para visitantes. Ponto. Portanto, só aí já estamos a ver a diferença que há entre cada casa. Se eu estou inserida, e depois para estar inserido numa rota de vinhos, é preciso cumprir certas e determinadas regras. Mas não cumprem. Está cada um por si na mesma. E depois um turista que, vou fazer a rota de vinhos do Douro, mais fácil, ou traz um monte, ou há vários. Ok, vou encontrar, quero ir a esta, e faz todo um plano maravilhoso de eu tenho uma semana de férias e vou esta de manhã, vou esta à tarde, Só que depois, lá está, quando liga ou tenta visitar, a realidade é outra. Porquê? Porque não há também, na prática, qualquer tipo de vantagem em estar numa rota de vinhos. Porque não há nenhuma vantagem, mas também não há nenhuma desvantagem. Então é cada um por si na mesma. E fica tudo como está. Então, pronto. Além de que o mundo do vinho é um mundo, eu não sei se tu partilhas a mesma opinião que eu, é um extremamente elitista. É tipo, é só, eu não sei se posso usar esta palavra, mas é enopices em cada canto que se encontra uma garrafa de vinho, está um enopice lá perto. Porque as pessoas já sabem um bocadinho de vinho e então acham que já são muito importantes. Ou porque vêm da família A, X, Z, N. Quando o vinho devia ser uma coisa que abraça toda a gente. Porque toda a gente bebe vinho. Eu bebo vinho, o meu pai tem a 4ª classe, bebe vinho, a minha mãe tem a 4ª classe, bebe vinho, o meu amigo doutor a minha prima com um doutoramento de XPTO, números não sei onde, bebe vinho. Tipo, não devia ser assim, mas lá está. Na prática é outra coisa completamente diferente. E sim, é cada um por si. A meu ver, é cada um por si. E há regiões até bem piores do que outras. Sim, mas eu acho que se calhar as empresas também têm tantas questões internas que quase que nem conseguem estar aliadas a outras para questões ou financeiras ou mesmo de exportação, isto e aquilo. Nós também temos, mas isso também eu penso que é um pouco cultural, que nós não temos muito como a Espanha tem muito as cooperativas. Nós aqui não somos, mas eu penso que isso é cultural. Também nós... Sim, as cooperativas o que servem é para comprar uvas aos produtores, fazer um vinhinho qualquer. Sim, mas não temos esse não é para dar cooperativismo como Espanha tem e outros países, penso que acaba por ser um pouco cultural, mas também não sei até quando, quer dizer, nós ainda nos ajudamos, que é, ok, pelo menos falo para mim nas charchas, claro que não mando para a Real Companhia Velha porque é um pouco afastado e o turista quer naquela linha faixa, sim. próxima a nós e, olha,
estou cheio, mas olha, pá, podes ir ali acima nessa concorrente à Grams, ou vais lá abaixo à Ramos Pinto, conhecer a EMA, ou vais ali ou ali, encaminhamos sempre, quer dizer, não... Sim, mas Não isso vejo até maldade, claro, mas isso é não. uma questão de brio profissional, não é? Não podes receber o cliente, é como tens um restaurante, olha, eu estou cheio, não tenho mesa, mas se calhar aquele, tenta aquele ou aquele. Acho que em qualquer área isso se faz, mas não vais, por exemplo, eu não vejo acontecer chegares ao fim da visita, não é? Ou de uma prova, não sei o quê, e por iniciativa própria, aconselharmos, olha, mas se quiser, ou sem entrevista, perguntar-lhe, olha, mas se quiser se calhar saber um bocadinho mais, olha, visita aquela, visita aquela, visita aquela. Não, mas eu falo, por exemplo, Às vezes é por... eu falo naquilo que acredito, e se eu acredito que, sei lá, 10 anos está um milho da Coca, que é melhor que o meu, eu digo, pá, claro. o nosso é bom, mas eu gosto mais daquele e não há problemas. E quando falamos abertamente da concorrência, ou até dizemos que podem comprar ali porque é melhor do que nós. E se calhar temos outros que eles gostam e compram. Não vejo agora. Também não acho que se prejudique, porque Mas isso é a nível pessoal, nós fazemos como profissionais da área, sim, mas condições que somos. Agora, a nível de grandes empresas, não há essa... muitas vezes não há essa interesse. Por exemplo, se tu encontrares uma maneira diferente, se fosse novo, encontrares uma maneira, tipo, sei lá, tem um truque para fazer um vinho assim, não vais partilhar. Claro, primeiro fazes e depois é. É isso que estou a dizer. Se calhar era vantajoso, por exemplo, e não estou a dizer, a nível de produção de vinhos, isso até é assim que tem que ser, mas a nível de promoção de região, na casa, a rota dos vinhos foi uma tentativa, completamente falhada, mas foi uma tentativa porque as pessoas. Mas é tudo. Mas é toda. Eu recordo-me de ir para Trás-os-Montes, quando, ok, lagares rupestres, que... Olha que vieram na televisão, chegas lá não há. Mas chegas lá. Pode ir. Não, eu pergunto aos locais onde é que estão, eu consegui, se quiseres um dia a Quinta dos Corrais, ele tem dentro do terreno dele, mas eu tive que andar e ele, epá, isso é muito longe, tu vais ter que ir, eu não interessa, eu vim para aqui, vou ficar a dormir em Chaves, quero visitar, mas depois faltam esses acessos, realmente têm as placas muito bonitas, mas chegas a um ponto das placas que tu, e agora? Direita, esquerda, norte, sul, fica-se assim um bocado perdido e isso, pronto, voltando ainda à questão anterior, há muito para trabalhar no enoturismo. Era isso que eu ia para fechar, ia fazer essa questão, que ia ver também connosco aqui. A Daniela disse que o enoturismo também são experiências, não é só a questão do vinho, de chegar a um sítio e provar um vinho, há todo um conjunto que formata todo o processo e toda esta essência, toda esta questão do enoturismo. O que quer dizer que é algo muito mais complexo e muito mais completo do que simplesmente chegar lá e estamos a dizer, enquanto os senhores estão, como eu vi este senhor, é para aí, ok. Na vossa ótica, o que pode ser feito, quer por empresas e por escolas, e o que é que nós podemos fazer aqui pelos alunos para que efetivamente tudo isto, todo este processo, toda esta coisa do enoturismo vá nesse sentido e não só naquele que vai sempre, que é, por isso chamamos pessoas para estarem a servir e estarem a responder a questões como aquelas que assisti, da Maria, que é, o senhor está a provar, está a fazer perguntas e estão ali num processo interessante, mas estático. O que é que se pode fazer? Eu recuso-me a acreditar que isto não se possa fazer nada, porque aquilo que eu vejo, e já falo das vossas que são mais interessantes, já não falo daquelas que é aquilo, a linha de montagem, que são as grandes, que eu não vou pôr aqui o nome, porque aquilo parece que estamos a vender bilhetes para ver. E eu até brinquei com eles ontem que alguém disse, fui fazer uma visita dessas, e alguém disse, então o vinho do Porto é feito aqui. Alguma dúvida? Não, vamos avançar. Não querem perder tempo, é a linha de montagem, portanto, o que é que se pode fazer
para tornar isto mais dinâmico, mais interessante, mais bonito, mais storytelling, mais o que quer que seja. E o que é que nós aqui podemos fazer para eles perceberem isso e interpretarem isso? Para mim aqui é já irem formados com pelo menos uma base de iniciação ao vinho. Porque eu Falta. Já discutimos isso. Eu saí daqui, tive que ir procurar no exterior e acho que, quer dizer, sendo o vinho do Porto um dos embaixadores da cidade, né, e que muita gente vem cá para visitar as caves, acho que em qualquer lado, nem que seja atrás de um balcão de uma secretária de uma agência de viagens, saber um pouco sobre o vinho e o vinho do Porto, essa formação é sempre uma mais-valia. Nas caves, eu penso que se calhar se ainda fosse mais interativo, porque por acaso fui ao Museu do Vinho Verde e acho que, por exemplo, o vinho não passa de um despertar dos sentidos, analisamos primeiro a cor, depois aroma, palavra. Pronto, eu acho que podíamos ser algo mais interativo, mas interativo é tocar. Isto agora já se pode tocar e abraçar. Já passou o Covid, sei lá, como ter as caixas de cheiros para se sentir, que eu vi nessa de vinho verde, sentir os aromas que se podem encontrar no vinho, sei lá, tocarem na pedra, no xisto e no granito, sentirem. Tentámos fazer isso na Churchill. Pronto, são sempre ideias que morrem na praia, mas acho que isso, tanto para as marcas como até a nível formativo, aqui tocarem na pedra, saber porque é que ela retém a água da chuva, estes pormenores todos, acho que é sempre bom a nível formativo, saem daqui mais fortes e mais aptos ao mercado de trabalho. Muito bem. Portanto, o que vocês têm que fazer é visitas de estudo. Visitas de estudo. Não, podemos fazer outra coisa que fazemos, que é, o Nuno estava cá, em algumas formações contínua, que são feitas fora de horas, tentar aproveitar números clausos X e mandar para lá aqueles que se mostram devidamente interessados, não pagando essas coisas. Aquilo que quiserem. Isso é um passo, é um caminho que podemos e devemos continuar a fazer. Agora, devemos incluir também duas questões. O Varela o Varela, que tu conheces muito bem, deu-lhes aulas, não deu, foi o Eugénio, não foi? Foi o Eugénio. Mas o Varela está com uma disciplina que é o alojamento e restauração de turismo. E quem o pediu especificamente em GTA 22 para referir a importância, essas coisas todas. E ele, melhor que ninguém, também sabe transmitir isso. E que tem que ser complementado com aquilo que estás a dizer, que é a questão das visitas, naturalmente. Visitas, temos vários problemas internos no sentido que não conseguimos resolver, ou aparentemente não conseguimos resolver, mas aqui a questão é esta, a questão é esta. Ele diz, tocar no xisto, tocar no coisa, e sentir a vinha, e sentir e pegar na uva enquanto ela está em desenvolvimento, e perceber que aquilo amanhã... Eu não sei se estamos a ser, e se tu estás a ser muito, desculpa a expressão, muito ingênuo no sentido. Eu tenho aqui 15 alunos ou 10 alunos. Qual deles daria importância? Qual deles entranharia essa importância? Estaria a tocar naquilo que podia tocar num tomate, percebes? Quer dizer, numa castanha é mais difícil, que elas têm picos quando estão... Assim como temos disciplinas que pensamos o mesmo. Mas todas as disciplinas existem para um plano formativo para dar X, todas elas têm um objetivo. Se tu me disseres ou me perguntares qual é o objetivo, eu respondo-te. Não tenho problema nenhum. Mas eu não tenho problema. Do quadrante que estamos aqui no Porto. Não tenho dúvida. Acho que não há mais conhecimento, mesmo quem tenha menos interesse. Mas por isso é que estamos a ter esta coisa aqui. Por isso é que estamos a ter esta coisa aqui. E é por isso que temos, que temos com as Churchill, já tivemos com a Real Companhia Velha, aliás, que nos ajudaram muitíssimo, devo dizer, tiveram um papel extraordinário connosco, e ninguém sabe. Só sabe a Dani e eu e os visados na altura, que foram... Foi uma coisa extraordinária. Nós
desculpa-me a expressão, nós recuperamos pessoas, o que foi extraordinário, foi uma coisa extraordinária, fantástica. Com os socials, hoje temos com os Algevinos também, e temos também com a Porto do Cruz. Portanto, são estas que nós andamos. E nós damos importância, porque se nós não temos estagiários lá, temos na Burmester, temos na... Agora, acredita que nada é feito aqui. Se tu andas aqui há um ano e pensas nisso, é que estás muito mal enganado ou não pensas nestas coisas. Todas as disciplinas, todas têm um objetivo. Todas. Epá, se é conseguido, se não é conseguido, é outra história. Mas todas têm um objetivo, que é um plano formativo, que nem sequer é longo, é de ano e meio, tu andas na faculdade de 3 anos e coisa, percebe? Mas Portanto, a minha ingenuidade vem de experiências, porque, aliás, a tua ingenuidade vem-te acreditar muito naquilo que tu fazes porque gostas muito dela, mas nem todos acontece isso. E, portanto, seria talvez uma perda de tempo levar esta malta a fazer isso. Ponto de interrogação. Ou se calhar também para a estimular e poderem vir a gostar de algo. Eu cheguei aqui, era renta caro. Eu sei disso. Lá, tu deste-me cabo da cabeça com isso. Eu sei disso. Foi lá embaixo na sala que tivemos a entrevista. Sala sim. Renta caro. Sim. E o que é que me aconteceu? Quando fui visitar Cabos, e aliás até o UOL, acaba mesmo no Museu de Vinho, a experienciar cheios e depois ir provar os vinhos. Às tantas, o primeiro passo era levá-los ao Museu do Vinho. Por exemplo, se calhar não é preciso, para fazer visitas não é preciso ir muito longe, mas tenho, por exemplo, já esta... Assim, eles vão reter sempre alguma coisa. Seja muito, seja pouco, alguma coisa que fica lá sempre. Depois pode haver alguma coisa que despolete mais tarde. Um interesse maior. Temos que ir. Agora, não podem resistir logo à partida. Temos que ir. Eu também quando fui trabalhar por acaso vim no Porto, da Real, eu fui porque precisava de trabalhar. Eu disse, olha, eu não percebo nada de vinho. Ela, mas quantas línguas falas? 5 e meio. Eu ensino. E hoje em dia, se fores a ver, e tu sabes quem é que eu estou a falar, quem é que dá a formação? Calma assim. Agora, foi preciso eu ir para lá trabalhar, começar a conhecer, e muito importante, que foi começar a conhecer a história por detrás. Porque muitas vezes o que nem gera interesse é o facto de as pessoas não sabem de onde é que vem, não sabem porquê, não sabem, mas vinho do Porto, o que é que surgiu aqui? As vinhas estão aqui, porquê? Mas e nesta semana descobri uma coisa muito interessante, que já devia saber isto há ano tempo, que foi que a última recuperação de vinhas e de socalcos no Douro, isto é uma vergonha, já devia saber isto há anos, e a construção de socalcos a partir do meio para cima foi só feita a partir dos anos 60 pelo Salazar. Porque até então não havia vinha nas cotas altas. E eu parece porquê que eu só sei isto agora? Ando um bocado distraída, se calhar. Mas. Não se pode saber tudo. Não se pode saber tudo. Mas se calhar estes pontinhos de. Em vez de se incidir logo no vinho, começar do princípio. Neste caso, o Nuno aqui foi um aluno referência nessa questão e foi agradecido por isso. E é de facto um exemplo daquilo que efetivamente eu acho que todos deveriam ser, mas isso é impossível manifestamente, que é alguém que de facto gosta de carros e depois transforma, gosta de vinhos, e para além daquilo que era a formação que ele tinha aqui, se conduzir não é. Nessa área é um bocado de combinar os dois. Dá-me cabo da cabeça porque a professora amanhã vou cantar, tem uma formação aqui à noite e portanto paralelamente foi desenvolvendo um plano de formação autónomo dele próprio, com formações aqui e ali. E isso é um sonho de qualquer formador, sonho de qualquer escola, extrapolável para o mundo de hoje que eu tenho aqui à minha frente. É muito complexo isso, é muito... Eu sei, tens razão, que às tantas só as visitas, só a estimulação. Mas, quer dizer, eu pergunto a esta malta, que está aqui, como é óbvio. eu pergunto a esta malta, um domingo de manhã, em vez de estar em casa, na sala, ou a tocar viola, quem é que vai aproveitar as gratuitidades dos museus do Porto? E eu depois corro o risco de ter respostas absolutamente... Eu fazia isso. Depois do sábado à noite. Não, é assim. Depois do sábado à noite. O princípio de ser... O princípio de ser um bom
host, no caso, é passar por esse tipo de experiências também. Claro, quanto mais quintas eu visitar, se calhar mais tarde, melhor vou conseguir fazer o meu trabalho. Porque se calhar ando ali a reparar o que é que os outros fazem menos bem, ou o que é que eu não gostei, ou daqui o que é que eu vou aplicar a mim. Mas isso lá está. Eu faço isso, faz isso, mas é de cada um. Mas o meio importante é não desistir das pessoas, porque o resto tem que partir delas próprias. Aqui nunca ninguém desiste. No caso do museu, Mas tem que eu ser. das minhas pessoas, desculpa te interromper, das pessoas com as quais eu me relaciono, eu vou sempre ao museu sozinha. Mas tem que ser. Eu vou ao museu sozinha, eu vou ver uma ópera sozinha, eu vou ver um teatro sozinha. Ninguém tem partilhas. Não, mas tem que ser. E se eu quiser companhia, se não fosse sozinha, Sim, mas não é? hoje em Mas dia, não é como cada qual. ainda tenho, sei lá, eu ainda apanhei, eu fiz couchsurfing, eu fiz um interrail, eu meti-me num comboio, além de ler, hoje já não leio tanto, porque tenho mais que me focar na formação que estou a tirar, mas vocês têm ferramentas que... Basta ler evasões e a Mas fuga também e já assim, ficava preciso contente. entender que eu sei. Pronto, exato, que nós até discutíamos sobre os artigos da fugas que vinham. Sim. É saber o que é. Eu fui para este mundo do vinho porque eu lia e via que era um nicho que já estava bem estabelecido, mas estava a precisar de gente. E eu, isto é uma oportunidade para... E gosto de vinho, juntar o útil ao agradável, e foi por ali por ler, mas vocês têm viagens tão baratas agora que podem conhecer. A vida não é uma linha reta. Por exemplo, ele passou de Rentacais para o vinho. E eu, neste momento, vou tirar uma licenciatura em literatura portuguesa. Porquê? Hã? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não, mas tem a ver. Sabes porquê? Porque depois, quando eu acabar, eu vou integrar os meus 2 cursos e vou fazer turismo literário. Porque é uma formação que já temos aqui na escola. Ficas a saber. Ai, não me disseste nada. E eu vou-te dizer. Obrigada. Vou-te dizer, fica. Eu Há 3 anos quando podia tirar em bem. Oh, Mateus, a nossa consciência. E isso só foi, tipo, e eu estava bem na minha área de vinhos e não sei o quê, a tirar as minhas formaçõezinhas altamente, mas gostava de ler. O que é que eu vou fazer para ser uma leitora melhor? Se calhar vou ter que tirar um curso. Mas se eu vou tirar um curso, até faço junção dos 2 e vou fazer. Porque não há em Portugal, não há turismo literário, que há umas rotas do Turismo de Portugal, umas rotas literárias e tal, que o cliente tem que ir por ele, não é? Por visitar. E isso é outra área que também se pode trabalhar e que também há muita coisa que se pode fazer. Portanto, lá está, hoje se calhar eles não querem saber de vinho, mas daqui a 2 anos quando saírem da escola já vão querer saber. É relevante. O importante é a escola gostar e... Procuramos. Fim da palestra, espero gostar. Muito obrigado aos meus convidados por terem Muito obrigado. a palestra. Espero que gostarem.